Em janeiro de 2023, o Distrito Federal acorda sobre o prisma da maior chacina já realizada em Brasília. Ao meu lado estão dois advogados que participaram de todo o trâmite desse processo. E aqui, no podcast O Grande Júri, nós vamos conversar com o Dr. Antônio Sardinha e a doutora Vanessa Ramos. Obrigada, primeiramente, pelo convite. Os seus temas são todos muito relevantes. Então, para nós que participamos desse plenário, que foi um plenário de muita emoção, né? É uma honra estar aqui para esclarecer alguns pontos que a sociedade precisa saber. Obrigada. Quero agradecer, assim como a doutora Vanessa, agradecer o convite. E eu creio que o que nós vamos falar aqui vai ser de suma importância, assim como todos os seus podcasts, né, para a sociedade. E o que nós pudermos aqui esclarecer para a sociedade, estamos aqui para isso. Para a gente entender, doutora Vanessa e doutor Sardinha, uma linha do tempo para a gente estabelecer para quem está nos assistindo. Esse crime, ele tem em torno de 10 pessoas, né? Uma família de 10 pessoas, teve 2 crianças. Um carro foi carbonizado na BR por volta ali de Cristalina, dentro do carro tinha 2 crianças. Foi uma comoção quando isso aconteceu em Brasília. Como que foi receber o convite para participar desse júri? Primeiro, cabe-nos o que nós não pudemos fazer lá no júri, né? Aqui a família com certeza perdeu, né? Os familiares sofreram muito. Então eu começo dizendo que nós sentimos muito pela família. É uma perda irreparável. E na verdade nós estamos falando de 2 crianças gêmeas e uma de 6. Então não foram 3 crianças, 2 adolescentes e adultos, né? Então assim, realmente foi algo triste na cidade, nem em Brasília em geral, né? Mas respondendo a sua pergunta, assim, nós temos o cuidado de não olhar o crime. Nós defendemos direito. Então para nós, apesar de uma família estar enlutada, nós acreditamos que o outro lado precisa de uma defesa justa, precisa que alguém o defenda, que se ele não for defendido por advogado, nem o júri, nem o julgamento tem. Então nós nos abstemos disso para poder fazer com que ele tenha uma justiça. Então, para nós, sentimos pela família, mas do outro lado também tem uma família. Então os dois lados perdem. Então nós nos preocupamos com isso também, com o outro lado da família. Doutora Vanessa, e como foi receber o convite para participar desse processo? Principalmente com relação ao cliente que nós defendemos, que foi o Carlos Henrique, a participação dele foi de menor relevância, vamos dizer assim, para o desfecho de todo o crime. E isso que nós buscamos durante todo o processo, tanto na primeira fase, que não fomos nós, tá? Deixar claro, não fomos nós que atuamos na primeira fase, só atuamos em plenário com ele, quanto em plenário, que é a individualização. Então, como o doutor Antônio falou e como todos os advogados criminalistas, eu acho que deveria ter em mente, nós estamos para defender direitos, aplicações corretas da lei e buscar que todo mundo seja penalizado, mas pelo que fez. Então, para nós, esse convite, além de mostrar que deve se separar emoção de razão, foi mais uma experiência incrível no sentido de um júri que precisava, sim, tirar o foco de todas as mídias, de todas as emoções e mostrar que a pessoa tem que ser julgada pelo que ele fez. Agora deixa eu entender, vocês falou uma coisa que me chamou a atenção, vocês não participaram da primeira fase do tribunal do júri. Mas para fazer o tribunal do júri, a gente é obrigado a voltar lá atrás, revisitar o papel de um outro profissional, ou seja, de um outro colega advogado, que fez toda essa parte, né? Ou seja, fez ali a resposta à acusação, acompanhou provas, fez a audiência de instrução e julgamento, e depois apresentou ali seus recursos e depois os memoriais finais. Eu pergunto a vocês, quando vocês começaram a revisitar o passado, né, do cliente de vocês e toda aquela estrutura, vocês achavam que poderia ter mais vítimas? Vocês achavam que aquela investigação tinha acabado ali ou que ela teria mais alguma coisa à frente e vocês resolveram não mexer mais nisso? Fala assim, do jeito que tá aqui tá bom. Não, a investigação foi feita, nós acreditamos que ela foi feita corretamente, foi descoberto tudo que tinha que ser, o que tinha ali obscuro foi clarificado. O que nós entendemos que ao revisitar ali todo o processo foi, e conversando com o Carlos Henrique,
assim que nós analisamos o processo, conversamos com ele, ali já passamos a entender que ele estava sendo injustiçado. Que, na verdade, ele nem deveria ter ido ao tribunal do júri. Ele deveria, logo na primeira fase, ele deveria ter sido impronunciado. Isso revisitando todo o processo, como você bem disse. Então, assim, pela investigação, nós entendemos, e isso foi demonstrado, não é? Nós vamos estar falando aqui, foi demonstrado que ele não havia praticado nenhum dos fatos que estava sendo imputado a eles. E lá em plenário tentaram ainda imputar a ele mais 2, 3 homicídios. Então, assim, e por isso a questão do delegado que nós falamos, né? Mas, assim, ao analisar, verificamos, o Carlos Henrique aqui, ele não tem participação em morte nenhuma, desde o começo. E assim nós trabalhamos com ele. Nós trabalhamos com ele 2 anos direto, né? E todas as vezes que a gente conversava com ele, ele falou, doutor, eu não fiz. Então vocês entendiam que não adiantava buscar mais alguns elementos, que o que estava colocado lá era aquilo, não tinha mais integrantes, não tinha mais vítimas e que bastava para poder chegar para fazer o júri, era isso? Esse era o entendimento da defesa? Acho que a investigação nesse caso, a gente até entendeu lá e conversamos muito com tanto os agentes como os delegados que acompanharam toda essa investigação. Foi investigação de muitos dias e depois ao longo de muitos meses, análise de imagens, de tudo. Tanto é que todos os réus, eles foram colocados em cada situação, de fato, pelas análises de muitas mídias, de muitas filmagens, de dados das perícias mesmo do local. Então, não tinha, porque já existia, sim, as ocorrências de desaparecimento daquelas vítimas. Não tinha mais nenhum elo. Foi, de fato, uma família fechada, que, infelizmente, acredito que ninguém vai saber o real motivo dessa situação. E era aí que eu queria perguntar o motivo, para quem está nos assistindo, para quem vai ver esse podcast, vai se perguntar assim, doutor, vocês estão falando de quê? Doutores, o que é essa chacina em Brasília? Qual foi a motivação? O que aconteceu? Muito se disse, muito se falou, pouco se provou, e a gente sabe que uma verdade quase não tem muita relevância enquanto a mentira, porque a mentira ela espalha, a verdade você tem que colocar, né? Então eu pergunto para vocês assim, é fato que esse crime, essa barbárie foi cometida, a motivação principal era o terreno? Sim. É verdade isso? Sim. Até onde nós chegamos, né? A verdade não é real, porque não tem essa verdade real, mas próximo da verdade real foi isso. Tanto é que não tinha mortes planejadas, não tinha nada. E isso foi trabalhado no Tribunal do Júri. Nós perguntamos, o próprio policial, o próprio delegado e o Tássio, né? Eles deixaram claro que foi desenvolvendo. Tanto é que o sequestro era para poder colher assinatura. E aí só que o Marcos morreu, e aí foi desenvolvendo. Tanto é que o próprio Carlomã e o Fabrício, em determinado momento, quando morrem as crianças e a Elisamar, eles chegam no cativeiro e eles falam, cara, vocês mataram crianças, não podia, tá, isso aqui. Cara, como é que pode? Vocês não falaram isso para nós. Então nós chegamos à conclusão que não tinha um plano, tanto é que nós perguntamos em plenário, né, para todos os envolvidos, né? Foi preso um caderno. Tinha algum escrito, tinha alguma coisa planejada? Não, a ideia era colher a assinatura e liberar. Mas, doutor Sardinha, eu não quero fazer aqui o Al Pacino e nem o Kenny Rivers para ser advogado do diabo, sim, fazendo uma referência clara. Mas quando a gente vai entrevistar o cliente, quando a gente vai ali entre o advogado e o cliente naquele sigilo, eu nem quero que ele seja quebrado aqui, porque ele ainda permanece, embora o júri tenha acabado, mas o Gideon tinha um plano de se apossar da chácara do Marcos, não era isso? Os dois, algum tempo, pelo que foi dito no plenário, pelo tudo que a gente explorou, os dois já tinham cumprido pena juntos, já tinham se conhecido no presídio. Mas a terra estava numa disputa em que nenhum dos dois eram donos. E houve uma ambição. Quando o cliente de vocês entra para fazer parte desse grupo, para fazer parte ali dessa intenção criminosa, ele entrou sabendo que já tinha acontecido a morte da Elisamar e das 2 crianças, ou ele entra antes? Quer responder ou responde? Eu vou responder o que eu respondi em plenário, foi o resultado, sim, do que fomos ao plenário buscar.
Carlos Henrique, ele não sabia de nada. Ele foi contratado para participar, de fato, de uma contenção, um roubo, na verdade não era nem sequestro. A vítima que ele foi imputado chegou ao cativeiro, não, chegou ao local de residência deles. Então, ele foi induzido, não foi para o Carlos Henrique, ele não tinha conhecimento nenhum. Essa era uma das fundamentações da denúncia, que ele sabia do que estava acontecendo e do que iria acontecer, que aquela pessoa iria morrer, como aconteceu 3 dias depois. Então, não, nosso cliente, ele não sabia de nada, por isso que ele teve a absolvição dele reconhecida e provada em plenário. Agora, deixa eu perguntar para vocês assim, quando vocês entraram para fazer a defesa do cliente de vocês, quem foi que contatou? Foi o familiar? Foi alguém que indicou? Qual foi o contato que vocês tiveram com ele para que vocês pudessem pegar um júri desse, para pegar um processo desse? Como que foi? Então, nós somos bastante ativos, não só no DF, mas fora, né? E nós temos vários clientes, nós somos bastante ativos lá no presídio, né? No sistema prisional. E aí, pelas nossas atuações em outros processos, ele ficou sabendo e nos contatou, pediu para que nós pudéssemos tirá-lo. Nós tiramos e falou, eu quero que vocês façam a minha defesa, porque a princípio a defesa do Carlomán tinha uma equipe, né? E essa equipe também ia fazer a defesa dele. Então ele sentiu que deveria ter uma defesa distinta. E aí nós fomos chamados nesse momento, né? E aí nós ouvimos ele foi bastante honesto conosco, desde o começo ele foi bastante honesto, ele falou, doutor, olha, eu não compactuo com nada daquilo, não sabia de nada. Então aí nos comprou, porque ele é uma pessoa simples, entendeu? Conversando com ele, o vocabulário dele é simples, e ele falou, eu estava casado, tinha enteados e tudo, ele falou, eu não compactuo com nada disso, não concordo com nada, então o que eles fizeram, se fizeram, eu não tenho nada a ver com isso, eu quero uma defesa distinta que possa me ouvir e me defender como eu devo ser defendido. E aí nós compramos a história dele, compramos para poder fazer a defesa da melhor maneira possível, foi o que nós fizemos. Doutor, aqui quem julga é o público. Quando o senhor falou assim, que ele não sabia de nada, que ele não queria, mas ele poderia ter desistido. Vamos lá. Isso foi colocado no plenário várias vezes. Nesse momento eu estava lá e eu via que ele poderia ter desistido, que ele não era obrigado a participar. Tanto que nós temos a presença de um menor que se apavorou com o esquartejamento e eu acho que ficou... O cliente do senhor poderia ter desistido. Por que ele continuou? Então, ele só poderia desistir se ele soubesse. Então vamos aqui fazer a linha do tempo, se me permite. Uhum. Nós temos aqui, o Marcos está sequestrado, ele não sabe. Tá certo? E aí, o Marcos, como o senhor bem disse, ele foi esquartejado e o menor, né, que tinha ajudado o Carlomán, né, nessa primeira empreitada, ele assusta e vai embora. E aí o Carlomán diz, olha, eu preciso de alguém para poder ajudar, pegar o Tiago, que era aquele que ia dar a outra assinatura. Então ele falou, e o Tiago é grande, então eu preciso de ajuda. Ele falou, não, eu conheço alguém. E aí foi lá o Gideon e o Carlomán e contratou o Carlos e disse, olha, nós precisamos, você tem um trabalho aí que é simplesmente para conter o cara, pegar o celular, passar um dinheiro que está devendo pro meu amigo. E aí nós vamos devolver o celular e liberar o cara. E aí nós vamos lhe dar tanto. E para isso ele foi contratado. Tanto é que ele falou, aonde vai ser? Não, você vai estar na chácara, nós vamos chegar com o cara, né? E você vai conter, pegou o documento, você vai dar pro Horácio, no caso, e aí você vai embora. E assim foi feito. Ele estava na chácara com o Carlomán, ele nem armado estava, Carlomán que estava armado, o próprio Carlomán, falei em tribunal, rendeu, ele pegou a carteira, pegou o celular, a carteira deu para o Horácio, falou, agora me leva embora. Levou embora. E ali ele não teve mais contato. Então ele não sabia se o Tiago ia ficar sequestrado, ele não sabia do cativeiro, ele não sabia que havia alguém morto, não sabia nada. Tanto é que no cativeiro não foi encontrar digitais, na chácara não foi encontrar digitais, nada. Encontrou uma mensagem do Carlos para o Carlomán cobrando dinheiro. Falou, olha, você disse que ia me pagar tanto, eu preciso do dinheiro. Só. Ele não sabia nada. O próprio Carlomán, o próprio delegado e os policiais disseram, olha, realmente ele não sabia de nada e ele foi para esse fim, que foi praticar um roubo. E nós questionamos isso. Como é que ele foi contratado para fazer um roubo e ele está sendo acusado de sequestro? E aí nós entendemos durante toda a conversa que esse sequestro era justamente para poder ligar os homicídios. E nós questionamos isso em plenário.
Então, assim, ele foi contratado, ele não desistiu porque ele não sabia que estava acontecendo isso. Ele foi contratado para um roubo, só isso. Entendi. Doutora Vanessa, qual que é o detalhe mais impressionante desse processo que lhe chama a atenção? Com relação a tudo, Com relação a tudo. primeiro foi falado muito e questionado até mesmo uma situação de emoção, limitando até os jurados, não poderiam se emocionar, mas o tribunal do júri é o tribunal das lágrimas. Então não tem como você não viver a cena, não viver o momento. Então o que me chamou mais atenção nisso foi a falta de empatia dos dois lados. Você tem que ter respeito pela família que perdeu, como você tem que ter respeito pelas pessoas que estão ali. E a mídia acaba com todo esse respeito. Então, um tribunal que tem uma mídia ativa durante todos os anos, ele deturpa muito a visão do que aconteceu lá. E aí é muito mais difícil você dividir e separar cada ato de cada pessoa ali praticada, tanto das vítimas, quais a motivação, porque tem história dos dois lados. Parecia estar lá, tem história da vítima, o porquê que aconteceu, o porquê que não aconteceu. Mas isso aí, o pré-julgamento vai ser em outra esfera, não vai ser no jurídico. E esse caso, ele foi o mais emblemático da carreira de vocês ou tem algum outro caso que também teve uma repercussão nacional que vocês já atuaram? Ou esse foi o primeiro de grande repercussão? Esse foi o primeiro de grande repercussão. Né? E como que vocês lidaram com toda essa pressão durante ali, foram 5 dias, né? Foram 5 dias. Foram 6 dias, acabou no sábado? Isso. Acabou no sábado, né? Então, durante esses 6 dias, como que vocês lidaram com toda essa repercussão, com todo esse peso midiático que tinha, com toda essa pressão, como eu digo para todo mundo, quem sentou ali sentou condenado, ninguém sentou absolvido. O que poderia se fazer era uma redução de pena, mas a mídia já gritava aos 4 cantos que sairia pelo menos 300 anos para cada um. Ou seja, a mídia já estava impondo penas. Como que vocês lidaram com isso todos os dias? E para dizer isso para o cliente de vocês, como é que foi esse bastidor? Então, quando na preparação do Carlos Henrique, nós fazemos isso com todos os nossos clientes. Dizendo, nós estamos sentados contigo no banco dos réus. Você disse bem, já estava condenado. Então, nós tínhamos que desfazer uma acusação e construir uma defesa. Esse é o principal objetivo. Nosso ali era, vamos destruir o que está sendo, o que foi dito durante tantos anos e vamos demonstrar. Então, nós preparamos ele durante muito tempo, falando para ele, olha, nós vamos estar de braços dados contigo. Tá? Independente do que a mídia venha dizer, ou que está dizendo, e as pessoas lá não vão respeitar a família, tanto é que nós, na hora da nossa peroração, nós não falamos para a família, nós falamos, olha, não vamos nos dirigir à família em respeito que nós sentimos, e ela tem todo o direito de achar que nós também estamos defendendo bandido e eles não têm obrigação de nos aceitar. Então nós não olhamos para afrontar, nós falamos dessa forma lá em plenário. E aí nós dissemos ao Carlos, falamos ao Carlos Henrique, nós estamos de braços dados contigo, ninguém vai te maltratar lá. Nós não vamos aceitar juiz, promotor, não vamos aceitar outros advogados, não vamos aceitar ninguém. Nós vamos estar contigo o tempo todo. E eu acredito na sua inocência e nós vamos sair de mãos dadas contigo. Em alguns momentos, que nós íamos lá falar com ele falava, doutor, mas tu viu o que falaram de mim? Tá? Então assim... Mas eu falei, é normal, isso aí você já está vivendo um tempo atrás. Então, assim, a mídia foi muito respeitosa, nós não temos que falar nada da mídia, a mídia foi respeitosa demais conosco, todos os jornais que nos entrevistaram ali foram gentis demais conosco, e nós, né, cordialmente, tanto é que na nossa peroração nós falamos da mídia, da importância dela, da forma que estava tratando, porque, assim, eles não ficaram, eles foram imparciais. Eu acho que esse é o papel da mídia, né? Eles foram imparciais e eles abraçaram a família, que era muito importante, que a família que estava sofrendo realmente, que perdeu 10 pessoas. Então, assim, os advogados também. Nós queríamos ir lá abraçar aquela senhorinha, né, que é a mãe do Marcos, mas, inclusive, tinha advogados, doutor, vamos lá, e eu falei, olha, ela não vai receber bem e ela está com todo o direito. Ela perdeu um filho, e a família também. Então, assim, nós tratamos dessa forma, né? Respeitamos a mídia, quando nos chamava, nós íamos lá, eles vinham, olha, vamos falar alguma coisa aqui, nós íamos lá, nós não procuramos, porque eles tinham ali as regras deles, né, mas tratamos bem, nós tivemos a preocupação, né, porque era um midiático, família revoltada, então assim, como tinha muitas mulheres, eu orientei, falei, olha,
toma cuidado, pode ser que alguém, né, esteja chateado e achando que nós estamos defendendo o crime. Na verdade, nós não estamos defendendo o crime, nós estamos defendendo direito. Então, eu uni com as doutoras, inclusive até para proteger de alguma reação, mas graças a Deus não teve nada. Mas deixa eu perguntar uma coisa, bastidor de quem estava lá dentro. Eu acompanhei sentado e olhava para vocês estavam de costas para o plenário, e eu olhava para todos eles. E eu conversava com alguns jornalistas atrás, a gente estava conversando, e eu falava assim, a expressão deles, eu não via, pelo menos eu, e alguns concordavam comigo, a gente não via arrependimento. A gente via aquilo que o sistema pede, cabeça baixa, olhando para o chão. Mas eu não vi expressão de arrependimento, eu não vi lágrimas sendo derramadas, eu não vi como se alguém tivesse dito, eu errei. Como que a gente passa para a sociedade que o nosso cliente se arrependeu de um crime, se quando o nosso cliente ele depõe, ele não abre a boca pedindo perdão para familiar? Como é que fica isso lá no plenário? Porque foi o que aconteceu. Todo mundo que depois, todo mundo que falou, todo mundo que sentou na cadeira, ninguém pediu perdão, ninguém falou me arrependo, ninguém expressou uma lágrima. Aí o defensor, no caso, nós como advogados, temos que olhar para a sociedade e dizer assim, não, ele se arrependeu. Mas se ele não demonstra arrependimento, como é que faz? Vou responder essa. O Fabrício pediu perdão, sim. Acompanhar o depoimento do Fabrício pediu perdão. E não puxando sardinha. Não puxando sardinha, né, sardinha? Para o nosso cliente também. O Carlos Henrique também demonstrou muito sentimento. Realmente ali tinha pessoas que praticaram crimes pesados. E não são pessoas de fato boas. E nem o nosso cliente. Se você assistir toda a minha sustentação, eu mesmo falei. Ele foi contratado porque ele era habitual do crime de assaltos. Ele respondia processo disso, estava em pena, respondendo pena em liberdade sobre isso. Então, nós não estávamos lá. Foi questionado e o senhor falou aqui agora há pouco. Por que eles não desistiram? Por que eles não simplesmente saíram? Eles sabiam o que estavam fazendo, com a exceção do Carlos Henrique, então eles sabiam muito bem a consequência de todos os atos. E eram pessoas que já participaram do sistema prisional, que já tinham uma bagagem. Então, o arrependimento, ele vem internamente. E realmente ali não vimos nenhum arrependimento por parte deles. Mas, de fato, falar que... como a gente fala, tribunal às vezes é palco e teatro. Não adianta se arrepender e fazer um choro mentiroso e contar uma história mirabolante se ela não for verdadeira. Lá a gente trata com pessoas. E lá a gente trata, sim, com sentimentos. E é o que vocês estão vendo de fora, é a mesma coisa que os jurados estão vendo. Então, se você não for verdadeiro, se você não for real, de fato, você vai ter uma mudança ao contrário. Você vai ter um resultado contrário. Porque se você coloca lágrimas de crocodilo lá, você não tem nenhum resultado que você espera. Mas deixa eu perguntar, o perfil dos acusados, dos réus, dos que estavam lá sendo julgados, tanto pelo júri quanto pela sociedade, o perfil é traçado de pessoas frias, pessoas cruéis, pessoas calculistas, pessoas que sabiam o que fazer. Aí eu vou entrar naquilo que nenhum advogado criminalista gosta de ouvir. Por que vocês defendem pessoas assim? Aí é o tema do nosso podcast. Defendendo o indefensável. Como é que defende alguém que participou de uma barbárie dessa? Então, é porque nós não defendemos o crime. Nós defendemos direitos, defendemos o direito das pessoas. Então, algumas pessoas me perguntam, tem algum crime que você não defenderia? Eu falei, não, comigo usou droga. Usou droga, violou sexualmente, matou, é comigo. Então, assim, são crimes horrendos, claro, mas mesmo sendo esse tipo de crime, as pessoas têm direito. Inclusive, o artigo 123 da Constituição vai dizer que o advogado é essencial. Então, sem nós, não teria julgamento, não teria primeira e segunda fase, não teria nada. Então, o contraditório e a ampla defesa é construído através de nós. Então, precisa ter advogados criminalistas, porque é o que eu digo sempre, qualquer pessoa pode cometer um crime. E falando sobre essa emoção, as pessoas demonstram a emoção de diferentes formas. Nós temos agora um júri novamente lá, dia 25, e o rapaz, do nada ele sorri. E algumas pessoas podem achar que isso é deboche, mas a ciência já explica, as pessoas reagem diferente a situações reais diferentes. Então ali o nosso cliente, o Carlos Henrique,
E o Fabrício chorou lá, porque ele tem filhos, e ele falou, minha vida acabou. Porque se você pegar 200 anos, que vai cumprir 40%, ele vai sair quando? Não vai sair. Então, assim, é muito triste. Ele falou, quando morreu crianças, ele ficou sabendo, ele chorou, ele foi para casa, tá? Então, assim, as pessoas revelam diferente, né? Assim, para mim não tem indefensável, né? Aqui o nome do podcast é porque para a sociedade é indefensável, né? Mas nós demonstramos que não é, né? Porque o direito das pessoas é defensável. O crime é indefensável, mas o direito das pessoas a gente pode defender. Então vocês se orgulham de participar do primeiro ou do grande júri do Distrito Federal sobre a maior chacina que a gente tem, porque a gente tem 2 grandes júris no Distrito Federal. Um que é o da Adriana Vilela. Sim. E o outro que é esse de vocês. Vocês estão inscritos para a história do Tribunal do Júri do Distrito Federal como membros que participaram ali desse julgamento. E o outro é da Adriana Vilela. Consequentemente, uma coincidência ou não, nós tivemos o mesmo promotor que atuou no caso da Adriana Vilela lá. E eu observava, é o doutor Marcelo, né? Isso, Marcelo. E eu observava que o doutor Marcelo, ele de vez em quando, ele dava uma alfinetada na defesa, parece que ele queria ir para o embate com uma defesa. O mesmo que ele fez também com o Cacai, lá no julgamento da Adriana Vilela, que eu também acompanhei, lá eu acompanhei os 10 dias, chegava 6 horas da manhã para pegar uma das primeiras filas para poder estar acompanhando aquilo tudo. Aí eu vou perguntar para vocês, vendo aquele promotor esperto, sagaz, conhecedor do processo, sabe como tirar a concentração dos advogados da defesa, como é que vocês se portaram diante daquele promotor? Porque eu acho que vocês, como vocês me falaram, a primeira fase vocês não participaram. E da segunda, quem assina é o doutor Natan, que é conhecido de vocês. Então o doutor Marcelo, quando ele se coloca ali, ele se coloca justamente porque ele queria aumentar mais a pena e dar um peso maior para aquele julgamento, um destaque. Como que a defesa ficou naquele sentido? Assim como os apartes, Tribunal do Júri não é para amadores. Primeiro, você tem uma preparação pessoal. Se você não souber se portar em qualquer situação por uma pessoa que vai te intimidar, todos os momentos vão ter pessoas que te intimidam. Só que você está preparado, você conhece o caso, você conhece a sua defesa, o que você foi buscar lá. Então nada te tira, mas é uma preparação pessoal e profissional que são para poucos profissionais que se estão no Tribunal do Júri, primeiro tem que ter coragem e primeiro tem que ter, saber onde parar, até onde não ir com a audácia do outro. Ali, muitas vezes, na nossa fase mesmo, quando faltava 6 minutos para me terminar, o doutor Natan quis tirar a minha concentração final ali. Dei a parte a ele, deixei ele falar, respirei, olhei para o lado e pronto. Você volta todo o seu contexto, mas aí é um pouco mais de experiência e controle emocional que deve ter dentro do plenário. Os 3 são experientes, né? Uhum. E aí cabe até que elogiar o doutor Daniel. Ele é um cavalheiro, né? Eu acho que é possível fazer justiça sem você desrespeitar ninguém. E nós aqui trabalhamos nesse sentido. Os promotores não são nossos inimigos e nem o juiz. E não tem porquê, apesar deles tentarem fazer isso, nós não vamos retribuir na mesma moeda. Nós somos elegantes, vamos continuar sendo elegantes. É possível fazer justiça. E nós demonstramos dessa forma. Depois nós recebemos, inclusive, elogios do Daniel, né, de outras pessoas. Do próprio Marcelo Leite. Do próprio Marcelo, dizendo, rapaz, olha a forma que vocês trabalharam. Então, isso só veio corroborar que não precisa ser agressivo, não precisa ser desrespeitador, porque ali tem pais de família, né, tem profissionais que são responsáveis e considerados na sociedade. Então, essa agressividade, essa gritaria, eu acho que não faz justiça. Tudo bem, é um teatro, mas só que eu vejo diferente. Eu vejo que ali tem 2 famílias sofrendo, né, que a gente tem que ser comedidos. E essa briga, não estou dizendo que eu não vou brigar, pode ser que em algum momento eu vá, mas ali nós fomos ali acossados para fazer isso e nós resistimos. Eu acredito que fomos bem. Foi. Né? Pelo que eu vi, foi. Mas deixa eu perguntar, quando vocês falam assim, é um teatro, porque todo mundo fala, o Tribunal do Júri é um teatro. Às vezes você tem que interpretar, às vezes você, sabe, tem que baixar ali o Shakespeare em você e sabe, você tem que ser. Mas nem todo mundo consegue sustentar um tribunal do júri. Como é que é a preparação de vocês para fazer um tribunal do júri daquele tamanho? Como que foi
os bastidores da preparação de vocês? Eu sou pequeno, estou começando, né? E para isso eu estou fazendo um curso que chama Neurociência Criminal, que é justamente para poder trabalhar isso. Mas nós trabalhamos essa questão do controle emocional. Acho que o controle emocional é muito importante e conhecer o processo. Eu faço, né? Onde nós ficamos até 11 horas da noite, passamos a tarde toda preparando esse júri do dia 25. Então a gente trabalha dividindo as partes, a gente trabalha a questão, a gente treina inclusive com o cliente essa questão de ser desrespeitado, de ser afrontado. E a gente sabe quando ele quer tirar, aconteceu lá, quando ele entende que nós estamos indo bem, ele vai pedir uma parte para poder nos desestabilizar, para nos fazer esquecer. Então a gente fica tranquilo, a gente volta, né, procura estar centrado e às vezes a gente nem responde, porque a ideia foi só essa mesmo. Então essa preparação, eu entendo, psicológica é fundamental, conhecer o processo. Alguns advogados, eles pegam parte, eu pego todo o processo. Eu acho que todo o processo é importante, eu olho detalhe por detalhe e a gente descobre coisas, cada vez que nós vamos ler o processo, eu leio cada folha, a gente risca tudo e a gente descobre. Então, conhecer o processo do Carlos, se você perguntar tudo, eu sei tudo até hoje. Que eu li, nós conhecemos tudo, parte por partes. Para você ter ideia, eu estava na OAB lá, e eu conversando com o advogado, e eu comecei a riscar, e ele falou, cara, você conhece do começo? Eu conhecia a cronologia do tempo, de tudo, das imagens, a hora, o tempo, tudo. E nós trabalhamos isso no júri, não é? Porque, como a doutora falou aqui, os delegados, os agentes, né, os investigadores, eles trabalharam com muita mídia, sabe? Eles foram muito cautelosos. Então, nós pudemos usar, mas tivemos que analisar a mídia por mídia, é muita coisa. É um processo de 3 anos, então foi muita coisa. Então, a preparação, o controle emocional, entender como eles trabalham, os promotores trabalham, né? E a gente faz isso. Doutora Vanessa, nós sabemos, e todo mundo sabe, ou acho que alguma parte sabe, que um tribunal do júri, ele é a parte mais cara dentro do direito. Você vai fazer um habeas corpus, o valor é tanto. Estou falando de questão financeira. Você vai fazer um habeas corpus, o valor é tanto. Você vai fazer uma defesa de um processo criminal simples, o valor é tanto. Dentro do tribunal do júri, ele é caro porque ele se divide em 2 partes, né? A primeira antes pronúncia, a segunda pronúncia, e da pronúncia a gente sabe que ela é a mais cara, porque, como vocês disseram, aquela hora que o advogado ele tem que saber se expressar, ele tem que saber conversar, ele tem que saber organizar as ideias e colocar ela em plenário para que todo mundo entenda o objetivo a qual ele quer. Qual? A absorção. Mas eu pergunto para a senhora, trabalhar para alguém que participou de uma chacina dessa, o dinheiro ganho, seja pouco ou seja muito, lhe satisfaz? Com relação ao Carlos Henrique, esse processo foi todo pro bono. Isso foi falado, não é vergonhoso para nós, foi pro bono. Então, o que seria isso? Para quem não entende, não recebemos nenhum valor. Ah, por quê? Vocês estavam lá querendo mídia? Não, queria, de fato, quando a gente conheceu esse processo, a gente entendeu a situação dele. Individualizou mesmo ele, desde o primeiro contato com Carlos Henrique, do primeiro contato com o processo, vendo todas as situações, principalmente a denúncia, que era clara, que ele não deveria estar lá sentado na cadeira dos réus, com relação ao tribunal do júri. Ele deveria sim responder pelo que ele fez, ou seria um roubo ou sequestro, mas não lá, sentada na cadeira dos réus do plenário. Outros casos, outras contratações, eu sou advogada. Então, o meu ganha-pão é advogado, então me satisfaz sim, porque eu não defendo atos. E a preparação, principalmente para o tribunal do júri, para você não absorver tudo o que acontece, é uma preparação muito forte, emocional e pessoal. Você tem que entender que você não está compactuando com a criminalidade, você não está compactuando com os atos errados de cada pessoa. Mas que se não for você, advogado particular, que vai receber seus honorários, o Estado tem o dever e a obrigação de oferecer esse defensor a ele. Mas agora deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quando a senhora estava na faculdade, o que lhe virou a chave para falar assim, eu quero fazer o criminal, eu quero me especializar no direito penal e eu ainda vou fazer um júri? Qual foi aquilo que lhe acendeu? Aquela pergunta que todo professor, sabe, doutor Sardinha, faz para o aluno do primeiro semestre. O que te levou aqui? E o que te levou a escolher o crime e o tribunal do júri?
O crime, deixa eu dizer bem claro, gente, é direito criminal, tá? Porque senão daqui a pouco vão dizer que a doutora tá no crime, não é? Mas eu falo que era casada com trabalhista e sempre fui amante do criminal. O que me levou a escolher a advocacia criminal e principalmente o tribunal do júri foi ver tantas, de fato, injustiças. O que é injustiça, doutora Vanessa? Injustiça é você ser acusado de uma coisa que você não fez, às vezes por você estar no lugar errado, no momento errado, na hora errada. E daí, quando se tem um Estado que deveria fiscalizar e penalizar as pessoas da forma correta, vem denúncias frágeis, denúncias abusivas e que precisam, sim, de um olhar mais minucioso, de um olhar mais humano, porque por trás de todos os processos, por trás de todos os crimes de homicídio, principalmente, tem uma história. Tem uma verdade que ela não é contada e você só sabe no momento que você pega o processo para estudar e você fala, é por isso. E qualquer um, você é capaz de matar. Eu sou capaz de tirar a vida de alguém por uma pessoa, pela minha vida própria, por uma pessoa que eu amo. E o que me levou ao júri é essa humanização das condutas das pessoas e buscar, assim, justiça. Agora, eu quero saber o seguinte. Tem uma moda aí, que é a moda do plenário, onde muitos advogados estão se aventurando, e a gente já falava isso antes da gente começar aqui, estão se aventurando a fazer tribunal do júri, né? E aí eles falam assim, vou fazer curso do tribunal do júri, vou fazer curso disso, estou dando curso daquilo outro, tal. E o preso, ou seja, o cliente, que é o que mais necessita do profissional, ele está sendo prejudicado justamente por amadores. Pessoas que cursaram, como a doutora falou, namorou com direito e trabalhista o curso todo. Quando passou, fez prova para trabalhista, não foi o caso da doutora. Quando passou, fez para trabalhista. E aí falou assim, agora meu primeiro caso vai ser um tribunal do júri. É recomendável para um advogado iniciante pegar um tribunal do júri logo de cara? Ou vocês têm alguma dica para quem está começando no direito e principalmente advogar? Vale a pena pegar um tribunal do júri para ver como é que é a experiência ou você tem que colar com alguém mais experiente? Vale a pena, mas tem que colar com alguém experiente. Nós tivemos agora essa experiência do júri do dia 25, que a doutora não é experiente, ela inclusive é servidora, e ela pegou o júri e não sabia para onde, ela não sei para onde vai. Aí ela me conheceu lá no presídio e disse, doutor, eu peguei, eu não sei para onde vai o tribunal de júri. Eu falei, nós estamos com a senhora. Também a segunda fase já. E aí eu e a doutora Vanessa fechamos com ela e graças a Deus o júri vai ser dia 25, nós trabalhamos ontem até 9 horas com ela e ela dizendo, e ela aprendendo, eu tô aqui para aprender. Tanto em algum momento ela disse, mas a pergunta que eu fiz aqui não vale nada. Eu falei, não é que não, porque não é da área. E eu falo isso todas as vezes que eu converso com alguém, eu falo, olha, não me chama para trabalho, você vai perder sua causa. Eu não entendo. Então, trabalho previdenciário, tributário, não me chama, eu vou passar para alguém, eu passo para um parceiro, porque eu não vou saber. Eu acho irresponsabilidade você assumir uma causa onde o principal é a liberdade do cliente. Quando eu vou lá, eu digo, cara, desculpa, tá? Eu falo assim com eles, né? Eu falo, olha, a principal pessoa responsável pela sua defesa é você que está preso. Um dia seu aqui é uma eternidade. Então, assim, nós vamos fazer a defesa juntos. Tá? Você tem a sua autodefesa e nós temos a defesa técnica. Mas a vida é sua, a liberdade é sua. Então nós vamos, tanto a sua autodefesa quanto a sua defesa técnica, eu vou discutir contigo e nós vamos decidir juntos. Então só é capaz de fazer isso quem já sabe como funciona o sistema. Então a gente vê vários absurdos, né? Eu assisto até hoje. Eu sou aprendiz. Eu assisto no mínimo de 8 a 10 horas de júri por dia. Eu vou e sento no plenário, eu não tenho dificuldade para aprender. E eu, quando me convidam, eu vou assistir o júri, geralmente os colegas chamam, isso é aprendizado o tempo todo. Júri, você nunca está pronto. Né? Você aprende todos os dias uma técnica, uma forma. Então, assim, é uma irresponsabilidade você brincar com a liberdade e com a vida de alguém. Porque alguém está preso, dependendo de você, acreditando em você, e tu vai brincar pela sua inexperiência, porque você quer brincar de tribuno. Não é assim. Espera,
Faça parceria, seja responsável, porque tem uma vida presa e tem uma família aqui fora, dependendo dessa pessoa. Então, deve pegar? Deve, mas faça parcerias. Eu sempre dou essa dica para quem está começando, seja para quem está terminando a faculdade, seja para quem está começando a advogar. Procure advogados que já tenham um tempo a mais na advocacia, faça parceria, às vezes até de graça, para poder aprender, para poder ver como que faz, para poder saber os pedidos que realizar, para depois você começar a bater asa. Exatamente. Não queira bater asa sem saber andar, porque você vai cair. Exatamente. Não é? Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Desse processo da chacina, o que vocês levam para a vida de vocês? Porque não é para uma momento. Isso aqui vai estar na vida de vocês. Sim. Se um dia alguém for fazer um documentário sobre a maior chacina do Distrito Federal ou sobre os grandes casos de repercussão, certamente o nome de vocês irá aparecer, né? Não tem como ninguém tirar isso de vocês. E o que vocês levam desse processo para a vida de vocês? Qual o aprendizado? Qual as dificuldades? O que vocês não fariam? E o que vocês falavam assim, isso aqui deu certo, isso aqui que deu errado? E aí? Posso? Tá. Assim, sempre erramos, né? Sempre podemos fazer melhor. Eu tô falando, nós somos eternos aprendizes. O tribuno é assim, ele é um eterno aprendiz. Uma coisa que eu vou levar para a minha vida é que eu fiz amigos no Tribunal do Júri. Parece assim, algo que não acontece, mas acontece. Os advogados que estavam ali, eu conhecia a doutora Vanessa, e as outras eu conhecia das redes sociais. E nós nos tornamos amigos. Tanto é que eu vou fazer júri a semana que vem com uma delas. Né? Então eu fiz amigos promotores. Então assim, eu aprendi e vou levar que é possível você ser gentil, ser educado, mesmo numa situação dessa. O caso já é muito crítico. Então, assim, se você levar a ferro e fogo, não vai dar bom. Então, eu procurava, dentro dos intervalos, brincar com cada um ali, até para desestressá-los, que eu via eles muito assim, seguros, sabe? Muito retraídos. Eu ia ali, brincava com um advogado, brincava com outro. Tanto é que no quarto, quinto dia, nós já estávamos ali mais à vontade, porque é pesado. Outra coisa que eu levei, respeita a família de quem perdeu, né? No caso, ele perdeu 10 pessoas. Respeita a família. Nós não tivemos coragem de olhar para a família, olhar nos olhos e dizer, olha, nós sentimos muito, porque eles não iam acreditar. Não foi uma forma de respeito à família, mas nós fizemos sem olhar para eles. Então, a gente vai aprender nesse sentido. E aprendemos que nada fica oculto, né? Tudo um dia vem às claras. Por 3 anos ficou escondido a verdade sobre o Carlos Henrique. E Deus nos abençoou que nós pudemos ali mostrar a verdade e o Carlos Henrique ali ser feito justiça em prol do Carlos Henrique. Então, Carlos Henrique, ele não havia praticado aquele crime e foi feito justiça para ele. Isso eu levei desse tribunal do júri. E a senhora, doutora Vanessa, o que vai levar desse tribunal? A vaidade, respondendo até a pergunta anterior que você fez, o que muitos estão tendo hoje? Vaidade demais. Vaidade sem saber que ali você está lidando com vidas e sem saber das consequências. Independente da situação, você tem que cuidar, porque as consequências são graves. Então, você brincar de ser advogado, brincar com a vida daquele ser humano que está ali. E muitas das vezes ele não fez coisas boas. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Vaidade de um caso midiático, para você não estar lá só para aparecer. Você esquece todo o contexto. Ali, quando eu subo ao plenário, eu esqueço tudo que está em volta. Nada mais eu vejo, a não ser os jurados, a não ser fazer o que eu vim fazer. Então, trabalhar com a dor, entender o sentimento, para mim, já é o que eu trabalho no Tribunal do Júri. Mas esse caso foi um grande divisor, porque envolvia, assim, crianças, família, todos nós temos famílias, temos filhos, somos tios, somos pais. E isso, você aprender a lidar com a dor e separar o ato da justiça, acho que é o maior aprendizado para a vida de todo mundo. Agora, deixa eu perguntar para vocês. Existe algo dentro desse processo que a gente poderia dizer assim, olha, isso aqui não foi bem explorado ou isso aqui não foi bem colocado para a mídia, quando a gente fala do cliente de vocês, porque eram 5 réus. Dos 5, só o cliente de vocês foi absolvido da acusação de homicídio, né? E ele está em liberdade, não é isso? Está.
Quando ele saiu, o senhor publicou um vídeo, eu vi o senhor publicou o vídeo na rede social do senhor, ele saindo e tal. Aquilo gerou uma revolta na sociedade, para quem acompanha, porque na cabeça de quem viu aquilo ali, não entende que ele foi absolvido de uma parte da acusação e condenado por outra, ele já estava preso há um tempo. Existe alguma coisa ali que, se vocês pudessem esclarecer para a sociedade o porquê que ele está solto, porquê que dos 5, ele é o único que está solto, está em liberdade? Na verdade, ele foi condenado só por sequestro. A pena de sequestro é de 1 a 3. Ele pegou 2 anos e já estava há 3 anos. A do homicídio foi provado e comprovado, né, que ele não teve participação. Eu tenho dito assim, ó, não basta saber, tem que ter prova e tem que convencer. Desde a delegacia já sabia que ele não tinha participado. Tanto é que o pessoal falaram assim, o Gideon, o Carlão falou, ele caiu aqui de paraquedas. Né? No plenário, na primeira fase, o Tássio, que é o agente, falou, não, ele só praticou o roubo mesmo. Nada mais, e o pessoal... Então, ou seja, no plenário já era para ele ter... era para ter sido feito justiça com o Carlos na primeira fase. Então, assim, não foi feito e nós tivemos que fazer um trabalho árduo, porque em plenário o senhor esteve lá e o senhor viu que o delegado estava querendo colocar a responsabilidade dele da morte da criança da Elisa Mara. Tanto é que eu pedi para que ele pudesse ser reinquirido. E ele ficou lá, né? Eu pedi para que ele pudesse ficar até o final e que tomasse inclusive o celular dele para que ele pudesse ser ouvido. Por quê? Porque ele estava acrescentando e não pode inovar, já no plenário de julho, não pode inovar, e ele quis fazer isso. Então, assim, o Carlos Henrique, ele está na rua hoje por justiça. E quando ele me encontrou, eu falei, posso abraçar? Ele falou, por favor, doutor. E aí ele disse, doutora, a mídia está dizendo o que eu fiz, doutor. Eu falei, não, a mídia, é o normal da mídia, está dizendo, mas você sabe que você não fez, e daqui a pouco eles vão entender isso. Então, assim, eu não deixei, para você ter ideia, eu não deixei ele, e a doutora Vanessa estava comigo no telefone, e inclusive foi ela que me orientou, falou, doutor, não deixa ele pegar ônibus. Eu coloquei ele num táxi, falei, no Uber, e falei, vai embora. Né? Porque as pessoas não sabiam a hora que ele ia sair, né? E ele deu sorte que eu estava fazendo um outro atendimento quando ele estava saindo, e eu corri lá na BR, recebi ele, fiz aquele vídeo, e coloquei ele no Uber, e mandei ele embora. Então, deixa eu entender. O senhor está dizendo que ele está solto porque foi feito justiça. Sim. Qual é o sentimento que o senhor acha que a família tem do outro lado quando vê o cliente do senhor solto e eles lá presos a um luto? Então, é aquele negócio. Para a família, até porque foi isso que... Por isso que eu acho que é irresponsabilidade de um relatório policial mal feito e de uma acusação mal feita. O Ministério Público tem todo o amparato, ele tem que ser mais responsável. Porque ele a família só viu o Carlos da forma que está vendo, porque um delegado com os agentes que tem todo um amparato não fez um relatório como deveria. E depois teve um Ministério Público que deveria ter corrigido, que é fiscal da lei, não apenas acusador, e também não corrigiu. E aí isso foi para a mídia, colocaram ele no mesmo bojo de todo mundo, colocou ele na mesma sacola, por assim dizer. Então, o Carlos praticou esses crimes hediondos e, na verdade, em nenhum momento, tanto é que todo mundo falou assim, ele vai pegar 200 anos também, quando, na verdade, ele estava respondendo apenas por homicídio. E homicídio não dá nem 100, né? Dá no máximo 30 anos. E o pessoal estava achando que ele ia pegar 100, porque a mídia... ouviu da polícia, ouviu do Ministério Público e, consequentemente, a família. Então, deixando claro para a família aqui, ele não foi acusado de todos os crimes, ele foi acusado de sequestro, coisa que ele não praticou, ele praticou um roubo, e ele foi acusado de um homicídio. E desse homicídio foi comprovado que ele não participou. Então, assim, para acalentar o coração da família, eu sei que estão condoídos, estão aí e com toda razão, foi uma perda muito grande, mas em relação ao Carlos Henrique, foi feito justiça, ele não sabia, ele não matou, ele não contribuiu com a morte dos familiares de vocês. Então aqui, falando honestamente, se vocês puderem colocar no coração de vocês esse perdão em relação ao Carlos Henrique, eu gostaria que vocês colocassem. Como disse Augusto Cury, se eu não perdoo, eu durmo com essa pessoa, eu acordo com essa pessoa, eu almoço com essa pessoa. Mas quando eu perdoo, eu libero essa pessoa e também me libero. Belas palavras, doutor. É por isso que o senhor está dominando o plenário junto com a doutora Vanessa. Obrigado. Né? Mas já vamos para os, como diz o pessoal, os antigos, já vamos para os finalmente. Olha aí, tá vendo? Né?
se alguém que está nos assistindo olhar, ouvir, ver essas palavras, ver como a doutora Vanessa se portou, como o senhor se portou, e falar assim, eu quero contratar esses 2 advogados para defesa de um familiar meu ou até mesmo para minha defesa. Como é que faz para achar vocês dois? Redes sociais, telefone? Como é que faz? Antigamente a gente soltava uma pomba, chegava do outro lado, mas hoje a gente tem telefone e redes sociais. Qual que é a rede social do senhor, doutor Sardinha? Minha rede social é Em Busca de Justiça, então vai estar lá assim, @ Em Busca de Justiça, _ AS, _ oficial. E meu telefone é 61992 Em Busca de Justiça, se colocar Em Busca de Justiça já vai ver minha foto lá. E o meu telefone é 61992 E a doutora Vanessa? Minha rede social é dra.vanessa.ramos. Você vai me achar um pouco do meu trabalho lá também, que eu acho isso muito importante. E o telefone é o 61984946081. Pode mandar mensagem a qualquer hora do dia ou da noite, que estando ativa, eu vou responder e vou cuidar do seu caso, com o maior prazer. Doutora Vanessa, se você estiver acordada de noite, manda mensagem, senão deixa para amanhã, quando eu chegar eu vejo, né? É isso aí. Gente, então eu vou agradecendo a presença de vocês dois aqui. Como eu disse, foi uma conversa agradável. Para mim, eu ficaria aqui horas e horas, porque eu sei que a gente tem muita história para contar, muita experiência para trocar. Quero agradecer a você que nos assistiu, a você que está conosco e dizer que o Grande Júri é um podcast justamente para isso, para trazer os profissionais, para trazer os advogados, as pessoas que vão contribuir com a formação dos acadêmicos, daqueles que estão começando numa profissão, para que sejam profissionais melhores e exemplares. O Grande Júri fica por aqui e até a próxima.